Hi everyone, tudo bem com vocês? Aqui é o Teacher Vinícius, sou professor de inglês aqui na Microlins e hoje nós estamos aqui trazendo mais um conteúdo para você, mais uma videoaula para você poder turbinar aí o seu inglês sem sair de casa, certo? Na videoaula de hoje a gente vai estar conhecendo expressões que servem para demonstrar quantidade, tudo aquilo que serve para demonstrar quantidade, ou seja, muito, muitas, pouco ou poucas, certo? Nós temos expressões específicas no inglês que servem para demonstrar quantidade. São elas much, many, little, few, a little e a few. Tudo bem? Todas elas servem para demonstrar quantidade. Antes de eu explicar cada uma, como eu uso cada uma, qual é a tradução de cada uma, a gente precisa ter um conceito básico na nossa mente antes da gente aprender a fundo cada uma dessas expressões. Tudo bem? A primeira coisa que a gente precisa ter na nossa mente é o conceito de contáveis e incontáveis. Tudo bem? Bom, contáveis é tudo aquilo que eu consigo contar e expressar quantidade. Por exemplo, caneta. Eu posso dizer que eu tenho uma caneta, duas canetas, três canetas. Eu vou estar olhando e vou estar vendo que ali em cima da mesa tem uma, duas ou três canetas. Eu olho, eu consigo expressar a quantidade, porque vai ter mais de uma caneta, vai ter duas ou três canetas, ou um ou dois ou três livros em cima da mesa, tudo bem? Então caneta, livro, cadeira, todos eles são substantivos contáveis. Por exemplo, vocês não conseguem me ver, mas tem duas cadeiras aqui na minha frente. Eu vejo e eu consigo falar que tem duas. Então são substantivos contáveis. Os substantivos incontáveis são todos aqueles que eu não consigo contar sem acompanhar uma unidade de medida na frente. Eu consigo ver, mas a olhômetro eu não consigo dizer quanto tem. Eu sempre vou precisar de uma unidade de medida. São eles: grãos, farináceos ou líquidos. Então sempre que eu ver café, açúcar ou refrigerante, água e suco, eu sempre vou ter que acompanhar uma unidade de medida na frente deles. Como, por exemplo, um litro de refrigerante, 1 litro de suco, 1 litro de água, 1 quilo de farinha, 600 gramas de café, 600 gramas de açúcar e por aí vai. Eu consigo ver, só que a olhômetro eu não consigo dizer quanto tem sem eu pesar ou sem eu medir. Então eles sempre vão estar acompanhados de uma unidade de medida, ou seja, são incontáveis. A olhômetro eu não consigo dizer quanto tem. Se eu pegar um copo de um tamanho aleatório e colocar uma certa quantidade de água, eu não vou dizer quantos ml de água tem sem eu medir. Se eu colocar uma quantidade aleatória de café em um pote, eu não vou conseguir dizer quantas gramas ou quantos quilos de café ali tem. Então, a olhômetro eu não consigo ver. Então, são substantivos incontáveis. Café, açúcar, farinha ou água, refrigerante e suco. Tudo bem? Então, eles são incontáveis. Todos eles possuem o singular e o plural, e vou estar explicando para vocês agora quais são. A primeira unidade de medida não, para vocês verem. A primeira expressão que a gente tem é o much e o many, tudo bem? O much, ele significa muito ou muita, e ele é usado para mass nouns, ou seja, substantivos que não têm plural, ou seja, incontáveis. Então, mass nouns é o termo em inglês para expressar substantivos incontáveis. Seria basicamente substantivos massivos, substantivos em massa, na verdade. Então eu não consigo dizer. Mass é massa, nouns é a palavra substantivo em inglês. Então são substantivos em massa que eu não consigo expressar quanto tem, que no caso sempre vai ser grãos, farináceos ou líquidos que eu falei para vocês. Açúcar, café, água, refrigerante, etc. Vamos observar algumas frases e analisá-las. Por exemplo, there isn't much coffee in the coffee pot. Então, ou seja, não tem muito café no pote de café. Então, eu sempre vou usar o much, ou seja, não tem muito café. There isn't much coffee. Então, eu não consigo dizer, olhando para o pote, quanto de café tem. Então, eu vou usar o much, tudo bem? Outra palavra que eu não falei e eu deixei para falar agora é dinheiro. Eu não consigo contar dinheiro. Aí você fala para mim, Vini, claro que eu consigo. Eu posso dizer quantos de reais eu tenho. Sim, mas eu sempre vou usar ou reais ou dólares. Então eu sempre vou dizer, eu tenho R$1, eu tenho R$2, eu tenho $1, eu tenho $2. Eu nunca vou conseguir dizer a palavra dinheiro no plural. Ah, quanto custa isso? 10 dinheiros. Então,
é errado falar. Então, dinheiro eu não consigo medir, então ela é um mass nouns, ou seja, não tem plural, é incontável. A palavra dinheiro em si, certo? Então, we don't have much money, nós não temos muito dinheiro. Se eu estou falando dinheiro em si, se eu quero dizer que eu não tenho muito dinheiro, aí eu uso much, tudo bem? O many, ele significa muitos ou muitas, no caso é plural, e ele é usado diante de count nouns. Então a gente tem os mass nouns e os count nouns, que são substantivos contáveis, que eu consigo contar. Ou seja, eu vou usar ele para muitos, muitas, no caso muito e muita no plural, para substantivos que eu consigo contar. Por exemplo, don't drink many cups of coffee in the evening. Não tome muitos copos de café na tarde. Então, café, se eu tenho 2 xícaras, eu consigo contar, mas eu não consigo a quantidade específica que tem dentro da xícara. Eu não consigo contar essa quantidade específica, certo? Se eu quero dizer no plural, eu sempre vou usar o many. Por exemplo, I don't have many dollars in my wallet now. Eu não tenho muitos dólares na minha carteira agora. Se eu estou falando de reais ou de dólares, aí sim eu consigo contar, porque o nome do dinheiro aqui no Brasil é reais, o nome do dinheiro nos Estados Unidos é dólares. Aí eu consigo contar, aí eu uso many. Tudo bem? O outro exemplo que a gente tem é o little e few, que significa pouco ou pouca, ou poucos ou poucas, certo? O little significa pouco ou pouca e ele também serve para substantivos que eu não consigo contar, como farinha, café e líquidos que eu falei para vocês. Outra também que eu consigo expressar é a questão de tempo. Eu também, dependendo do contexto da frase, a gente não consegue expressar o quanto de tempo aquilo durou. Por exemplo, she works hard every day. She has little time for reading. Não é um tempo específico, ou seja, she works hard every day. Ela trabalha muito, ela trabalha duro todo dia, mas ela tem um tempo para leitura, ela tem um tempo para ler. Eu não estou especificando o quanto de tempo, se é 1 hora ou 2 horas, então eu uso little porque eu não consigo contar. Também são informações, notícias, eu não consigo contar isso em números. Então, por exemplo, the police aren't talking, so there is little information about the accident. O policial não pode falar, então nós temos pouca informação sobre o acidente. Tudo bem? Eu não consigo contar informação, a palavra, eu não consigo mensurar em quantidade. Então, se eu quero dizer pouco ou pouca informação, eu uso o little. Tudo bem? A outra expressão é few. Few significa poucos ou poucas e é usado para substantivos que eu consigo contar. Por exemplo, he has few friends, just 2 or 3. Ele tem poucos amigos, apenas 2 ou 3. Ou seja, 2 ou 3 eu estou contando, eu estou especificando quantos amigos ele tem. Aí eu posso contar, aí eu uso few. Por exemplo, outro exemplo. Few people live to be 100, ou seja, poucas pessoas vivem até os 100 anos. Então, eu estou conseguindo contar a quantidade de pessoas, então eu uso few. Tudo bem? As outras expressões são a little e a few. Enquanto little e few eles têm uma conotação negativa ou de restrição, a little e a few eles estão sendo positivos. Ou seja, a little significa um pouco de ou algum. Isso é usado diante de substantivos incontáveis. E few, a few no caso, significa alguns e algumas, e eles são usados em count nouns, ou seja, substantivos contáveis, certo? Por exemplo, our daughter will be back in a few days. A nossa filha estará de volta daqui a alguns dias. Então, é um substantivo no plural, eu não estou determinando quanto de tempo, então eu uso o few. Outra frase, don't worry about us, we still have a little food left. Não se preocupe conosco, nós ainda temos um pouco de comida aqui. Tudo bem? Então foi isso. Esses são os substantivos usados para determinar quantidade, e eu espero que tenha ficado claro na mente de vocês essa questão de contáveis e incontáveis. Tudo bem? Então é isso.
Espero que vocês tenham aprendido, né, que isso sirva para o desenvolvimento de vocês. Continuem aqui acompanhando o nosso canal Meu Sucesso Meu Cliente, para vocês continuarem se desenvolvendo. Lembrando que na descrição do vídeo os alunos têm acesso a um formulário para vocês estarem aí se desenvolvendo. Um formulário valendo nota para a gente ver se vocês realmente aprenderam esse conteúdo. Então entre em contato também com o pedagógico, com o coordenador pedagógico, é isso que está escrito lá na descrição, e tem material complementar em PDF também para vocês estarem estudando e lendo com calma. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, não esqueçam de deixar o gostei aqui embaixo, dar o like para o YouTube entender que vocês estão gostando disso, e continuem aqui acompanhando aí na sua casa, no conforto da sua casa, tudo que a Microlinks pode oferecer. É isso, guys. Bye bye. Vejo vocês no próximo vídeo.